Eu tava pensando muito sobre que vídeo fazer hoje. E eu lembrei que há muito tempo atrás eu fiquei de falar sobre algumas coisas que eu tinha de misticismo, magia, esoterismo e tal. Pra quem não sabe, mas eu já falei muitas vezes aqui no canal, a minha mãe e eu, a gente tinha tradição, quando eu era bem novinha, de fazer bruxarias do bem, fazer um pouquinho de Wicca, magia natural. A gente fazia isso desde que eu era muito pequena. Tanto que a gente morava em Canoas e a gente ia ali pras praças que se chamam Capão do Corvo, eu acho, Jardim do Lago. E chegava de madrugada, a gente ia lá, acendia incenso, botava o nome das energias ruins no papel e queimava. Eu não sei se pra vocês esse tipo de experiência é uma coisa familiar, mas pra mim sempre foi. Então aqui em casa tem muito artigo ligado à elevação espiritual, tá? Não de forma religiosa, também tem o apego religioso aqui, mas a gente sempre brincou um pouco com essa coisa dos elementos, das energias. A gente energizou muita pedra na vida, cristais. Eu tenho vários cristais, várias pedras, eu não vou mostrar nesse vídeo, porque acho que melhor é por partes e hoje eu vou ficar com os livros e com as cartas. Quero começar com esse caldeirão. Ele é um caldeirão de pedra. Ele é super antigo, eu era pequena quando minha mãe comprou. Ele abre, ele também serve, né, pra tu botar pétalas, essências, poções, fazer qualquer brincadeira aqui dentro, tanto que ele já tá um pouco queimado e deteriorado, porque a gente usou bastante. Ele tem esses pezinhos, ele é um caldeirão muito, muito bonito e é uma pena que seja tão pequeno, mas é bem legal. Tu pode também pôr incenso aqui dentro, aqueles incensos de mais de pedra, aquele incenso que não tem um pavio, né, um incenso mais de umbanda mesmo. Então, eu também tenho uns jogos de carta rápidos, eles ficam nessa caixinha, ela é veludada. Esses jogos de carta rápido, eles não estão mais completos, porque são jogos muito antigos, e é inevitável que tu vá perdendo uma carta ou outra. Mas eu sou do tipo de pessoa que não importa com isso, porque assim, digamos que aqui eu tenha 3 cartas que restaram do baralho original, essas 3 cartas ainda vão me dar o que eu preciso. Por exemplo, aqui na minha mão, nós temos dois jogos diferentes. Esses jogos são chamados de jogos rápidos de adivinhação. Então é um jogo que tu vai literalmente pegar uma carta e ler uma mensagem pro teu dia. Essa daqui, ó, camuflada, é a carta das fadas. Eu já fiz brincadeiras no Insta com vocês, lendo as cartas das fadas. Vocês estão vendo que aqui tem uma uva? Então, esse jogo veio junto com um gloss de uva. Lembra quando é super famoso, gloss de morango, formato de morango? Veio com esse gloss. Foi comprado em casa esotérica especial para isso. E aqui, cada carta tem uma mensagem. Eu acredito bastante nessas coisas, sempre que eu abro uma mensagem útil pra mim. Então basta tu embaralhar. Daí tu vai pensar, assim, numa coisa que tá te incomodando. Tu vai pensar numa coisa que tu queira saber sobre o dia. Ou tu simplesmente vai ir de mãos abertas, mas com o coração pronto pra receber uma resposta das fadas. Tu vai tirar uma carta e vai ler. Eu vou fazer um jogo rápido aqui com você com essas cartinhas. Claro que assim, não vai ser muito válido o resultado, porque eu não tô memorizando, eu não tô pensando no que eu quero, não tô concentrado no jogo. Ó, nessa ela disse, as coisas adquiriram um ritmo próprio, que a essa altura do campeonato não mais pode ser modificado. Então será melhor acompanhá-lo, ainda que isso signifique sacrificar um pouco da paz e do sossego que você tanto ama. Essa carta até que tem um pouco a ver comigo, né? Porque eu costumo priorizar muito mais meus momentos de prazer do que de estudo, por exemplo, meus momentos de lazer do que qualquer outra coisa. E acho que essa carta fala um pouco sobre isso, que a essa altura eu vou ter que sacrificar, às vezes, momentos de lazer para me concentrar no que eu preciso. Aqui, a gente tem as respostas rápidas da Madame Nova Era. Esse baralho é lindíssimo, eu sei. Ele vem com um manualzinho de instrução aqui dentro. E é o mesmo esquema do jogo. Olha como ele é bonito também, o manual.
É o mesmo esquema do jogo das fadas, né? A diferença é que eu acho as cartas mais bonitas. Tu vai dar uma embaralhada e vai puxar uma carta. Eu vou puxar qualquer uma aqui, olha. Aí aparece sucesso. Essa seria a tua mensagem do dia. Ó, diz, você gosta de viver intensamente, sabe se virar em qualquer situação e lidar com todos os problemas. É com certeza uma pessoa vencedora em tudo que faz. Reparta com os outros seu sucesso e mais sucesso receberá. É engraçado, eu puxei essa sem nenhum motivo, mas ela faz sentido também. Essas cartas são muito bonitinhas e elas são bem delicadas. Olha, esse é o da fé. Aí tem futuro. Olha que linda essa, a realização. A tabela de cores dessas cartas são lindas. Olha, ilusão. Paixão. Então, além de ser uma coisa legal de tu brincar e soltar um pouco aquele peso do teu dia, elas são lindas de ver, são cartas bonitas de visualizar. Eu também tenho um baralho cigano. O baralho cigano é aquele baralho mais conhecido por toda bruxa, toda curandeira e toda cigana no mundo. Então, geralmente, quando tu vai fazer um jogo com esse baralho, as pessoas costumam dizer, ah, baralho cigano, essa daí não conhece muito de jogo. Não é que a pessoa não conheça, mas é que é um baralho bem fácil de adivinhação, tá? E como ele foi muito estereotipado, muita gente já usou esse baralho pra enganar as pessoas, ganhar dinheiro, troco de nada. Então, é aquele famosão, ó, que nós temos, né? Daqui a pouco vai aparecer o rato, aí aqui tem o, ó, a chave. Eu acho ele lindo também, mas ele não me encanta tanto como os primeiros que eu mostrei. Ó, o cão. E como que funciona esse baralho? Esse daqui, tu vai organizar ele na mesa, ele tem uma ordem certa pra te pôr as cartas, tem um número certo por fileira. Faz tempo que eu não jogo, então não vou lembrar mesmo. Mas assim, é uma coisa de pressentimento, mais adivinhação, mais uma análise esboçada da pessoa que tu tá vendo. Porque esse jogo aqui, ele não tem uma regra, tá? Então assim, não adianta tu pegar, tu pôr todas as cartas na mesa e quando tu virar, tu querer consultar um livro. Porque ele tem uma certa consulta, por exemplo, no livro de consulta, o cão, né? Ou a raposa, por exemplo. A raposa no livro de consulta, vou dar um exemplo. Pode significar que tem alguém traiçoeiro na tua vida. Mas dependendo da carta que tá do lado dela ou da carta que tá em cima dela, o resultado é outro. Então, todos esses jogos, tu tem que ter, assim, uma boa estrada de tentativa, uma boa estrada de experiência pra conseguir dar um resultado mais real pra pessoa que tu tá analisando. Por isso que é um pouco difícil, às vezes, tu acreditar em qualquer profissional. Não tô desmerecendo, tá? Eu acredito bastante. Eu já fui em pessoas que jogam o baralho cigano. Mas é um baralho difícil, sim, de tu saber jogar. São poucas as pessoas que jogam ele com destreza. Eu já tentei jogar de verdade, assim, e eu mesma achei bem complicado. Tem esse presente aqui, que eu ganhei de uma fã. E é um escaravelho, é um besouro. É um besouro real, ela mumificou esse besouro, ou seja, ela deixou ele sendo preservado embaixo da terra, para que ele fosse totalmente limpo pelos micróbiozinhos que comeram os restos mortais que poderiam se deteriorar. Então ele é um bichinho perecível, assim. Ele não vai mais estragar ou putrefar, ele já tá duro, como se fosse uma pedra. É uma coisa bem íntima, eu não mexo muito nele, é só para momentos especiais, até porque a gente nunca sabe a origem de uma coisa que a gente recebe dos outros. E assim, por mais que eu tenha achado lindo e que eu realmente queira me envolver com esse objeto, quando a gente fala de magia e quando a gente tá acostumada com esse meio, a gente sabe que a gente tem que ter cuidado com qualquer coisa que venha dos outros. Então assim, se a pessoa te manda um negócio que já é considerado um portal para outro mundo, é um animal que tem uma ligação também ali com o mundo espiritual, a gente não sabe se essa pessoa foi de má índole, se ela envenenou esse animal, se ela envenenou com magia negra ou não.
Parece bobagem eu estar falando isso, mas eu levo essas coisas a sério. Por exemplo, eu não mexo em batuque dos outros na rua, eu não pego no colarzinho de terreiro que a pessoa trouxe pra casa, sabe? Então, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de manejar essas coisas. Vocês podem perguntar, ah, Loli, mas há um tempo atrás tu pegou uma foto de um cemitério, de um morto. Eu não tenho medo da religião, por exemplo, religião católica. Então eu não tenho nenhuma preocupação de chegar num cemitério e pegar qualquer coisa, porque nesse campo eu me entendo bem, sabe? Qualquer probleminha eu vou levantar a mão pro céu e vou resolver, porque eu sei me comunicar. Agora, quando a gente fala de um mundo um pouco mais abrangente, que é o mundo dos terreiros, da umbanda, do candomblé, do batuque no geral, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito amplo, e quando tu não tá acostumada, não é com tudo que tu pode mexer. Eu, por exemplo, tenho uma experiência vaga com terreiro. Eu fui várias vezes, mas eu nunca me aprofundei, eu nunca rezei pra nenhum santo da religião deles, ou pra nenhuma entidade. Então, se eu tivesse que recorrer a um pedido de ajuda por ter mexido em alguma coisa que eu não deveria, ia ser mais complicado pra mim. Qual é a medida ideal, né? É eu ter energizado isso aqui, ter purificado isso aqui sozinha em casa. Eu ainda não fiz, e é por isso que ele fica guardadinho. O dia que eu estiver me sentindo bem pra isso, que eu puder sentar, fazer uma energização e poder tirar todas as energias da pessoa que me mandou e só depositar as minhas, com certeza eu vou fazer isso. Aí também, falando desse mundo de escaravelhos, faraós, eu tenho o tarô egípcio. O tarô egípcio, porque assim, tem tarô de 1000 tipos. Tarô egípcio, tarô francês, tem tarô, sei lá, romeno, tem tarô de tudo quanto é tipo, tá? E tarô, tu pode hoje em dia criar o teu tarô e vender teu tarô. Então, não existe uma regra do tarô oficial. O tarô, porque não é todo mundo que considere tarô, que mais foi divulgado pelo mundo, assim, que mais, né, pegou quase todos os países, é esse aqui, que é o que a gente chama de cigano, que eu mostrei pra vocês, tá? Aí, o mais legal desse tarô egípcio é que ele é bem diferente, as imagens não são claras. Por exemplo, tu olha pra isso aqui e só com experiência tu vai saber o que quer dizer. Aqui é o verso, tá? E aqui é a frente, né? Ó, aqui nós temos outra. Eu nunca joguei esse tarô, tá? Então, assim, eu não faço ideia do que cada carta signifique. Esse aqui também foi da minha mãe. Ela que comprou, ó. E olha aqui o diabo. Esse é o diabo, uma dramatização bem diferente das convencionais que a gente tá acostumado a ver. Ó, e tem muitas cartas que basicamente é só uma espada, só espadas ou só foices. Então realmente um baralho que eu acho muito complexo. Ó. Esse aqui se chama O Carro. E esse é os Cetros de Anubis. E este aqui bem bonito, ó, o Senhor da Fertilidade. Esse tarô, ele é muito legal porque ele vem com um livro específico. Então aqui, ó, onde que eu posso encontrar, Loli? Caso tu não encontre numa loja esotérica, tu não tem uma loja esotérica a teu acesso, tu pode procurar em livrarias. Aqui na Livraria Cultura se encontra coisas semelhantes, tá? Eu sei que Livraria Cultura tem em vários lugares aí do Brasil, então talvez tu consiga encontrar. O que é legal? Ele vem com um livro explicando tudo, tá? Então esse livro, gente, ó, até cada descrição de cada carta. Porque esse tipo de tarô não é que nem o cigano que tu vai pegando a manha ali na prática. Esse aqui também é da prática, claro, mas tu tem que estar por dentro do que tá acontecendo. Então aqui, ó, os arcanos maiores. Aí vai falar um pouco sobre cada carta. E é de fato um livro muito bonito. É legal ter essa experiência, tu poder consultar e poder ler mais e mais e mais, até tu tá realmente ciente do que tu tá fazendo. Aí tem os arcanos menores. E assim vai o livro. Esse livro, ele é mais direto, né? É um livro mais, ó, é isso aqui, é isso aqui. Mas o Oráculo da Deusa é um dos tarôs mais incríveis que eu já tive contato. Por quê?
O Oráculo da Deusa, eu também comprei ele na Livraria Cultura, ok? Foi caro, é uns 50 reais. Tu abre a caixinha, vem com um livro muito mais explicativo que o tarô egípcio. Esse é meu, não é da mãe, eu mesma comprei. E por que eu gosto tanto desse oráculo, gente? Por que eu gosto tanto... Deixa eu dar o foco aqui. Por que eu gosto tanto deste livro e desse baralho? Ele é um jogo psicológico. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, é um jogo totalmente feminino, tá? Direcionado totalmente pra mulher. Eu acho que, claro, meninos que querem jogar vão se interessar, mas acho que vai ser mais difícil pra um homem conseguir entrar na vibe da coisa. É o jogo das deusas. Então, teve uma mulher, né? O nome dela é, vamos ver aqui, a Rana Janto. E a Rana Janto, que é a autora deste livro, teve um trabalho de pesquisar a história de cada deusa sem ser a história glamourizada e muitas vezes mal interpretada que a gente tem por volta dos ensinamentos do colégio, todos os ensinamentos patriarcais. Ou seja, muita deusa que tá nessas cartas que eu já vou mostrar, ela foi atrás de um conceito bem original do que é cada deusa. Então, ela vai te dar toda uma visão de 2 pontos, basicamente. Qual é a Atena que a gente tem a ideia de hoje e qual era aquela Atena que surgiu? Por que a Atena é considerada uma deusa? O que ela tem que a gente ainda não sabe? Então, aqui, ó, é um livro bem mais completo. Tu vai abrir, vai ter prefácio, vai ter como invocar o oráculo. Então ele te dá toda uma base pra te aprender a mexer com esse oráculo. Tem muitas formas, né? Aqui as mais legais para os principiantes, eu admito que eu também sou principiante nesse jogo, tem as sequências. As sequências te ensinam a fazer jogos rápidos para que tu vá conhecendo melhor as deusas, a si mesmo e o baralho. Então tem alguns diagramas, o dia que vocês quiserem que eu jogue com vocês, eu jogo. Por que eu falei que é um jogo psicológico? Cada deusa... Ó, olha que... Essas cartas é de uma perfeição. Kali, medo. Mulher do milho, alimento. Cada uma dessas mulheres que vocês estão vendo, elas têm energia, personalidade e vida própria. Ou seja, tu pode consultar no livro e saber o que essa mulher pensou, como ela agiu e o que ela pode fazer para te ajudar. As deusas... Neste tarô, elas têm que ser chamadas. É um jogo que passa da coisa da adivinhação e tá mais numa coisa de sensação. Literalmente, tem como tu encontrar cada deusa lendo esse livro. Então, pra cada deusa, tem uma forma de encontrar. Aqui, ó, tem a Inanna. Aí fala um pouquinho sobre a Inanna. E na próxima página, tá dizendo assim, sugestão de ritual para encontrar a Inanna. Jornada para encontrar a sombra. Por aqui a gente já sabe que a Inanna talvez seja uma deusa das sombras. Então aqui, ó, reserve um horário e um local em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente com a coluna reta. Quando estiver pronta, faça uma inspiração profunda e expire, desapegando-se de tudo. Inspire, relaxe o corpo. Ao expirar, mexa o corpo como se estivesse tirando uma roupa de seda. E por aí vai. Pra jogar isso aqui, tu tem que ter, assim, ó, vontade. Sabe o que é vontade? Não adianta uma pessoa que não acredita em magia, não acredita nos cosmos, não acredita na força além do que a gente vê, queira jogar um negócio desse, tá? Tanto que ela fala, assim, aqui, né, nos prefácios e tudo mais. Tu só vai conseguir se conectar com as deusas quando tu acreditar que deusas existem. A gente já começa por aí. Tu tem que ser uma pessoa meio disposta e que acredite na magia da vida. E aí... Ó, Minerva. Essas cartas eu poderia mostrar todas, porque elas são incríveis. Iemanjá. Ó. Lilith. Essa é a Lakshmi, da abundância. Essa é a Kuan Yin, da compaixão. São cartas lindas, 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 lindas. E as cartas, só de serem assim tão bem trabalhadas, já te dão uma conexão ainda maior com elas. Esses dias eu tava super mal, o que eu fiz?
Sentei, comecei a tocar nas cartas, comecei a pedir proteção e falei, eu preciso de uma deusa pra isso, me veio uma. Preciso de uma deusa pra aquilo, me veio outra. E eu espalhei elas pelo meu quarto como se fossem amuletos reais. E eu estava praticamente rejuvenescida após esse momento. Por isso que é psicológico. Por exemplo, tem vários exemplos no livro em que a própria autora diz, né? Está com cólica menstrual, Joaninha está com cólica menstrual. E ela quer uma solução para as cólicas. Então ela vai chamar certas deusas que têm a ver com a fertilidade da mulher, que tem a ver com as dores, tem a ver com o sexo e tem a ver com a liberdade, porque como ela estava com muitas dores, ela estava se sentindo presa a ela mesma, então ela precisava se libertar também. Aí, escolhendo essas deusas que tinham mais ou menos a ver com o caso dela, ela conseguiu solucionar o problema. Por isso que é um negócio psicológico. Digamos que eu tenho um problema assim... quero deusas para me ajudarem com o meu problema de não estar gostando da faculdade. O que eu posso fazer para melhorar na faculdade? Aí tu vai procurar, por exemplo, a deusa dos limites, que eu acho que é a Durgas, que é a deusa dos limites. Vai procurar a deusa, talvez, da compaixão, porque ela vai te ajudar a ser mais... compreensiva com o ambiente novo que tu tá. Vai procurar a Atena, porque é a deusa da inteligência e da sabedoria, e muitas outras. E com esse jogo de mulheres importantes, de deusas, tu vai pedir pra elas um resultado, que pode ser através da sequência que eu mostrei. Ó, porque essas sequências servem basicamente pra te ter respostas, tá? Tu bota uma aqui, uma aqui, uma aqui, e tu faz a tal outra pergunta. Então... pode ser que com essas deusas tu receba o teu resultado. Só que, por que é psicológico? É um jogo de autoconhecimento, tá? Claro que a deusa vai te ajudar, mas a deusa vai te ajudar com que tu se conheça para que tu se ajude. Então, o meu caso de, por exemplo, como ir melhor na faculdade pode ser diferente da minha amiga que quer a mesma coisa. Pra minha amiga, talvez eu escolha deusas completamente diferentes. Então, eu acho que esse jogo aqui, ele é maravilhoso. Só que ele também é difícil se tu ainda não tem um conhecimento próprio de si mesmo. Claro que jogando ele, tu pode ativar ainda mais esse conhecimento. Esse oráculo, quero deixar bem claro que ele é uma criação da autora. Então ela fez uma pesquisa de campo, ela fez uma pesquisa também, né, espiritual, de elevação e tudo mais, e ela desenvolveu esse jogo para que a gente conseguisse repescar deusas importantíssimas que caem no esquecimento muitas vezes. Aqui vocês vão ver o nome de deusas que assim, ó, a gente nem sabia que existia. E é muito bacana. Acho que é um jogo pra mulher, pra menina e pra qualquer pessoa que queira aprender mais consigo mesmo. É magnífico. Aí eu também tenho alguns livros de conhecimentos sobre elementos naturais. Porque assim, quando tu vai trabalhar com energia, com bruxaria, tu tem que estar aliado aos animais, tem que estar aliado à tua fauna, à tua flora, tu tem que conhecer as coisas que te dão material para que tu faça uma boa magia. Material é justamente tudo que nos cerca, o nosso meio ambiente. Então esse aqui é muito legal, ele é super antigo também, é um guia da fauna e da flora, é um livro lindíssimo, tá? Tem imagens muito bonitas, olha isso, gente. Sobre os pássaros, aqui eu tô na parte da fauna, óbvio, né? Fauna são os animais. Tem as cobras, os peixes. Aí nós chegamos na parte da flora, nós temos várias plantas, várias sementes. E fala um pouquinho sobre a propriedade de cada uma. Ele é bem legal porque ele também vai falar o nome... como se chama? O nome científico, né, delas aqui entre parênteses. É um conhecimento bem bonito. Aí a gente também tem esse, que é super famoso, acho que por todo mundo que tá começando a entrar nesse caminho. Também tenho ele há anos. É o Guia Essencial da Bruxa Solitária, que ele basicamente vai tratar de Wicca e magia natural. Ele é escrito por um homem, isso é um pouco... né? Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que tem muitos homens que estão super ligados à magia e se interessam pela mulher neste meio. Um dos últimos artigos que eu comprei em lojas esotéricas foram essas velhinhas. Elas são muito gostosas, têm um cheiro de maçã absurdamente forte. Infelizmente ela não exala tanto quanto aqui, né, na hora de sentir. São essas velas
normais, redondinhas, com esse alumínio. Eu tenho um castiçal. É um castiçal assim. Eu acho ele bem bonito, tu pode segurar à vontade. E ele reflete a luz por essas decorações. Aqui dentro já tem o resto de uma. É só tu tirar e pôr, né? O legal dessas velas também é que elas duram 2 vezes. Então, tu vai ver que ela vai virar um líquido no final dela. Fica totalmente líquida. E é só tu deixar secar, que ela volta a ser uma vela. Então tu pode usar 2 vezes a mesma. Muito gostosa, daqui a pouco eu vou acender uma também. E tirando esse livro aqui, que é bem conhecido, Guia da Bruxa Solitária, que fala um pouquinho sobre runas, blá 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 blá, eu tenho alguns livros que não é do meu interesse, mas como a gente tem aqui na biblioteca também, eu quis mostrar pra vocês. Tem um de Reiki. Então, aqui ó, Amor, Saúde e Transformação. Realmente não sou interessada em Reiki, mas temos. E aí, tem livros muito bacanas que não são exatamente ditos para magia, mas acredito que qualquer pessoa interessada em magia precise saber. Um deles é o Livro de Ouro da Mitologia. Então é um livro super bonito, antiguíssimo também, tá? Pesado, cheio de informação. Esse, claro, é mais sobre história, né? Uma coisa mais... um conhecimento mais específico. Mas da mesma linha, a gente tem esse, que é o Livro de Ouro do Universo. E com certeza, quem quer mexer com magia tem que ter um leve interesse pelo universo. E aqui tem muita coisa legal também. Olha, a gente já abriu e já se deparou com uma figura egípcia. Então, pra gente ver como tudo tá interligado, né? Eu sei que quem mexe com isso já sabe, mas quem não, às vezes pensa, de onde que vem a magia? De onde que vem a bruxaria do nada? Não, a gente tem... Tanto que a astrologia tá ligada ao universo, a gente tem todos esses viés. Todos esses viés é uma frase estranha. A gente tem todos esses pequenos campos que podem ser abordados e juntos adquirem ainda mais conhecimento para quem tá interessado na magia. Além disso, né, falando de universo, tem a linguagem secreta dos aniversários. Esse aqui é do signo da minha mãe, né, mas tem de todos os signos esse tipo de livro. E aqui ele vai falar da relação do Sagitário com todos os outros signos. Então, astrologia. A gente tem um livro de florais, as essências florais e a hierarquia divina. Então, nascimento e trajetória cósmica de nossa consciência. É um livro sobre florais. Para quem não sabe, florais são produtos homeopáticos e químicos, né? Não é só porque é homeopático que não é considerado químico. Então, antes mesmo de ser uma coisa muito usada pra gente da parte mais religiosa, era usado como ciência. E o legal dos florais, eu não sei se vocês sabem o que é um floral, vou tentar pôr uma foto aqui. É um conta-gotas, tem um líquido dentro e cada líquido é pra uma coisa. Então tem floral pra te deixar calmo. Aí toda a essência e manipulação daquele floral vai ter, por exemplo, camomila, erva doce, coisas que vão te acalmar. E com algumas gotas na língua tu vai tendo esse resultado. É uma medicina alternativa e que muita gente acredita. Vou te dizer que tem até floral para demência. Literalmente está escrito na cartela de opções de floral retardo mental, tá? Então tem a opção de floral para quem tem algum problema, sei lá, autismo, sei lá, que outro problema tu pode usar, síndrome de Down. Tem floral para pessoas impulsivas, floral para pessoas que estão deprimidas, tem floral para tudo que tipo de coisa. E o floral é uma coisa que só procura quem tem conhecimento e quem quer, então não é uma coisa assim abusiva, né? Tipo, não se trate mais do médico, tome floral. Não é essa a intenção, tanto que a gente não vê propaganda na televisão sobre floral, é uma coisa longe desse meio consumista. Floral é um negócio bacana. Eu acho o gosto de floral maravilhoso. E apesar de eu não acreditar tanto na eficácia, eu acho que é legal para pessoas que, para elas, talvez faça efeito.
O último livro, lembrando que eu tenho vários outros, mas esse aqui foi um empréstimo de uma amiga. Foi o único que eu li de cima a baixo, Bruxaria Cigana. Esse livro é muito legal. Ele mexe bastante comigo porque ele conta a história de como começou o ciganismo a se desenvolver em extremos que a gente esquece, tipo a cigana alemã, a cigana inglesa, os ciganos da Europa, os ciganos nórdicos também. Que a gente tem essa mania de achar que cigano é tudo armênio, né? Ah, é cigano é armênio, ah, é cigano, sei lá, deve ser de algum lugar assim, mas não. E aqui tem muita, muita, muita história. Claro que tem alguns ensinamentos sobre magia. Os ciganos são muito fiéis ao poder da mulher, né? Então aqui tem muita coisa também feminina. Muitas magias pra fertilidade, pra saber se tu tá grávida. Tem uma certa rixa bem forte entre ciganos e bruxas. Claro que a gente fala bruxaria cigana, porque há uma certa bruxaria, mas eles têm rixas fortíssimas com a bruxaria, como o próprio nome dito. Então, tem milhares de histórias aqui incríveis sobre como as ciganas detectam quando as bruxas estão por perto, ou como que as bruxas detectam como as ciganas estão por perto. Mexem muito com elementos alimentícios, então ovos, o ovo tá bem forte aqui, tanto aqui quanto na bruxaria. Eles chegam a abordar uma parte da bruxaria cigana na Índia. Então eu fiz várias anotações no meu armário que eu enxergo daqui. Dá pra ver ali escrito, ó, Bluff, Jadu. Tem várias coisinhas que eu escrevi porque eu achei muito, muito legal. A gente esquece, porque na Índia, a princípio, é hinduísmo. Então, não, é hindu, não vai ter nada de bruxaria. E aí que a gente se engana, tem muita bruxaria por lá também. Às vezes aliada e às vezes segregada do hinduísmo. Eu me interesso muito por esse assunto. Desde pequena, como eu falei, eu tenho essa ligação. E eu tenho muita história pra contar. Já fui em casa de bruxa de verdade. Já fui em casa de bruxa que não era de verdade. Já fui em casa de batuque. Já fui em centro espírita. Eu já visitei um pouquinho de tudo que é tipo de religião e crença. Então, eu me interesso mais por umas do que por outras. Mas é um assunto que quando tu vem falar comigo, geralmente eu vou estar aberta para isso. Claro que eu também não sou a maior conhecedora, né, especificamente desses assuntos. Mas sempre que eu posso, eu tento ler mais ou saber um pouco mais. Muahaha. 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 XOXO Gossip Girl.